Bem-vindos à 20ª edição do Roda Viva. Estamos aqui de novo para levar um pouco dos Açores ao resto do mundo e trazer um pouco do mundo aos Açores. Piedade de Landa, Pedro Gomes, sejam bem-vindos. Os Açores estão na moda para o turismo, essa indústria que foi desejada desde meados do século XX, que levou a inúmeros investimentos, a inúmeros planos e inúmeras formas de tentar dar notoriedade ao destino e que agora tem em discussão um plano de ordenamento do seu setor. Ainda esta semana ficamos a saber que o aeroporto de Ponta Delgada cresceu 78% em termos de passageiros. Há reclamações de algumas entidades e de algumas associações ambientalistas sobre a pressão que esse turismo tem trazido sobre alguns dos espaços mais visitados, nomeadamente na Ilha de São Miguel. Ainda ontem, ou antes de ontem, assistimos a uma escala de um grande navio de cruzeiro no Porto da Praia Vitória que encheu a cidade de gente e que os turistas usaram os espaços públicos, alguns comerciantes regozijavam-se por isso, alguns transeuntes queixavam-se até do demasiado rebuliço. Pedro Gomes, já viste o Potra, já deste um olhar cruzado, na diagonal, aprofundado. O que é que se oferece dizer sobre esse plano de ordenamento do turismo da região autónoma dos Açores? A primeira nota é que é estranho que o último plano desta natureza seja de 2008 e que a região tenha levado 11 anos para rever o seu plano anterior e colocar agora à discussão pública este novo plano. E sobretudo é estranho porque o mundo mudou nestes 11 anos. Mudou o mundo, mudaram os Açores, mudaram as estratégias turísticas, mudaram os afluxos de turistas, mudaram os mercados emissores mudaram e Portugal e os Açores estão a beneficiar ainda de uma circunstância muito favorável ao crescimento turístico, que tem aliás refletido em todas as estatísticas turísticas dos Açores. Nós aqui já falamos desta matéria algumas vezes, que é a estabilidade, a paz, a segurança, que tem feito derivar um conjunto de turistas que procuravam outros destinos mais instáveis, o designado turismo do Norte da África, mais instáveis hoje, e que têm vindo para os países do Sul, nomeadamente para Portugal e Portugal também para os Açores. Nós temos sido beneficiados bem por essa circunstância, o que tem feito com que todos os dados relativos ao turismo, desde dormidas, crescimento da hotelaria tradicional, crescimento do alojamento local, RevPAR, que mede o rendimento de cada cama na hotelaria tradicional, no alojamento local, estejam de facto a subir num processo de crescimento que resta saber se é sustentável e é duradouro no tempo. E aqui começa, do meu ponto de vista, um dos problemas deste plano, que é um plano que é extensíssimo em diagnóstico, muito detalhado na análise do potencial de cada uma das ilhas, dizendo evidências, a verdade é esta. Devo confessar que nos diagnósticos que foram feitos não vi nada que me tivesse suscitado uma particular curiosidade ou que me tenha feito abrir a boca de espanto. Vi o trivial, sistematizado, organizado, aquilo etc. que qualquer cidadão atento encontraria. Sim, não encontrei nada de inovador, de facto, neste plano. Agora, é um plano que tem uma natureza de plano que vincula as entidades públicas durante a sua duração e traz alguns constrangimentos que são relevantes e que devem ser discutidos, e espero que esta fase de discussão pública não seja uma mera formalidade. Que, de facto, os agentes económicos possam intervir nos debates, possam discutir e avaliar a escassa estratégia que está espelhada neste plano e que o Governo saiba ouvir e redesenhar algumas das soluções que estão no plano. Porque este plano, se é vasto em diagnóstico e em evidenciar um conjunto de aspectos que são consensuais, e tem também um conjunto de dados estatísticos, aliás, bastante atualizados, porque vai buscar dados de 2016, 2017 até junho de 2017, já estamos em quase fevereiro de 2018 e os dados do plano estão, de facto, desatualizados. O autor, que aliás é já um habitual fornecedor de serviços dessa natureza, quer para o Governo Regional dos Açores, quer para as autarquias da região,
a dizer e dizer nisto. Quer dizer, vai sempre buscar Sim, dados que sim, os enquadramentos nem sempre Mas são... o plano reconhece que os dados devia haver dados mais atualizados, porque são em relação a 2017, alguns até de junho de 2018. Portanto, mas o próprio plano reconhece que devia haver uma produção de dados mais atualizada. Sim, e teria havido a oportunidade de o fazer, porque agora é que começou a fase da discussão pública, os dados estão disponíveis no Sereia e no INE, e as contas satélite do turismo são publicadas periodicamente. Aliás, saiu agora a conta satélite do turismo do mês de dezembro, portanto o plano está bastante desatualizado. Agora, eu creio que este plano, sendo um plano com um vasto diagnóstico, é um plano que peca por não ter uma estratégia para o turismo dos Açores. E o que é verdade é que o plano se preocupa de uma maneira detalhada, ilha por ilha, para definir um conjunto de restrições às edificações na área da hotelaria tradicional e da hotelaria não tradicional, nomeadamente do alojamento local. Aliás, com uma originalidade regional, que é a criação de um alojamento local mais, que é supostamente um alojamento local de... Gourmet, vamos dizer, e que o plano contém neste aspecto uma restrição que é em todos os centros urbanos das nossas ilhas, o alojamento local que pode ser constituído é um alojamento local mais. Embora não se saiba o que é isto, porque o plano remete para uma portaria, que há de ser editada, a definição do que é este alojamento local. É mais local. uma regulamentação, ou seja, mais uma forma de os políticos serem um instrumento de agradar só a quem lhes convém. Sim, e é uma forma perversa de fazer estas coisas, porque, tendo o nível de detalhe do diagnóstico que tem, era bom que o plano pudesse dizer o que é que entendia. Mas aí há uma preocupação... Deixa-me só terminar para dizer o seguinte. Eu devo confessar que estou muito curioso para ver o que é este alojamento local mais, porque, de facto, não temos referência deste alojamento local mais no plano nacional, é uma novidade, é uma originalidade, e não há no plano todo, e li-o com muita atenção, não encontrei nenhuma referência, a Piedade também está a concordar comigo, não há nenhuma referência ao que é vai ser regulado futuramente numa portaria. Mas era bom que, numa fase de discussão pública, os agentes económicos, os operadores económicos desta área pudessem perceber o que é isto, porque, de facto, o plano restringe o crescimento do alojamento local nos centros urbanos. E não há um disparate restringir o crescimento do alojamento local, quando é claramente notório que o alojamento local cria mais emprego do que o alojamento tradicional. E melhor emprego do que o alojamento tradicional. A restrição tem regras também. Sim, a gente... Sim, não tem qualquer problema. E tem inclusivamente um objetivo que é muito caro à Piedade. Não é? A Piedade que se preocupa muito com as questões sociais, com as questões das áreas urbanas onde se desenvolvem focos de pobreza. Há quem diga, e nós... O elementar bom senso também nos alerta para isso, que o crescimento do alojamento local retira do mercado do aluguer de longa duração casas pequenas, casas que eram ocupadas ou que eram potencialmente ocupadas por casais ou jovens a necessidade de habitação, por pessoas mais idosas a necessitar de alugar uma habitação. E, portanto, essa restrição pode ser um pouco para tentar resolver essa lacuna. Mas eu penso também essa restrição tem, a regra pelo menos que se identifica no plano, tem a ver com o crescimento da procura, ou seja, na medida em que houver um crescimento numa determinada escala, portanto, as autorizações de alojamento local serão proporcionadas. É porque também nós vivenciamos desde 2016 um aumento exponencial do alojamento local e que talvez teve alguma falta de regra e algum alojamento local até ilegal, ou seja, que não correspondia... Mas isso vai existir sempre, o mercado paralelo existirá sempre. E a qualidade do mercado regula. Só que eu acho que nós temos que cruzar este fenómeno do alojamento local com dois aspectos que o plano, no tal diagnóstico intensivo que faz, nos revela. Por um lado, é o perfil do turista. Portanto, há um estudo que é feito sobre quem são os turistas que nos visitam e uma dos dados que nos é dito é que o nível de escolaridade médio-alto, de escolaridade baixou, ou seja, nós temos mas o rendimento é médio-alto. Só que nós temos aqui um turista talvez menos exigente, poderemos ter um turista menos exigente. Por outro lado, temos esta questão da entrada das low cost, tanto que também tornou mais acessível e mais barato o destino. Sim, mas também temos a entrada, por exemplo, da Delta Airlines, que nos traz um cliente mais exigente, um cliente... Pronto, mas se calhar não é o cliente do alojamento local. Eu estou dizendo é
é que o cliente que vem para o alojamento local, eventualmente é um cliente menos exigente, que quer um turismo barato, quer um turismo novo, digamos assim, no mercado. Digamos, também um pouco um cliente de smartphone, não é? Um cliente que está habituado a adquirir os bens e os serviços. Exato, faz as suas reservas. Nas apps, não é? Pronto. E isso, sendo importante, porque é um aspecto complementar de um turismo de alojamento tradicional, deve ter algumas restrições, porque se não corresponde, que é algo que não se percebe muito bem neste plano, mas que tipo de turismo na sua localidade se pretende? Exatamente, mas a questão é justamente essa. O plano impõe estas restrições, mas nós ficamos sem perceber porque é que estas restrições surgem. Porque não há uma estratégia, justamente naquilo que a Piedade estava a dizer, não há uma estratégia para definir que tipo de turismo é que nós queremos. Isto é, o diagnóstico está feito. Percebemos que os Açores são visitados por uma classe média alta, a maior parte dos visitantes os turistas não vêm sozinhos, vêm acompanhados da família. Mas, por exemplo, sim, mas isto não é um pouco o Estado a dizer ao investidor, você vai ter que fazer assim, em vez de fazer assado, você vai ter que fazer mais A e mais B. Onde o investidor, em princípio, é aquele que sabe, até porque os investidores que andam nesse tipo de negócio também são viajantes, também são pessoas que normalmente viajam para ver como é que se faz. E esta restrição em específico parece-me desnecessária por uma razão, porque saiu há pouco tempo atrás legislação nacional que permite às câmaras municipais, justamente, no território dos seus municípios, imporem áreas em que não há alojamento local. E os próprios condóminos estão dotados dessa possibilidade. E corretamente, e aliás, essa mesma legislação impõe ou permite que as assembleias de condóminos possam impor um pagamento agravado às frações que têm alojamento local, justamente porque há um desgaste maior das partes comuns do edifício. Há já um conjunto de instrumentos legais que permitem controlar a instalação dos alojamentos locais em função de uma necessidade também de permitir o arrendamento nos centros urbanos ou em espaços urbanos. Portanto, esta restrição parece-me uma restrição desnecessária. Depois, como eu não sei, porque o plano não me diz, nem traça esse rumo, eu não sei que tipo de turismo é que queremos, eu acho que esta restrição, como outras que aparecem no plano, são avulsas. São assim porque são assim, sem qualquer justificação ou qualquer sustentação económica ou estratégica. E depois, é bom também nós percebermos que neste momento, praticamente a oferta nos Açores, em número de camas do alojamento local, é idêntica à da hotelaria tradicional. Ligeiramente mais baixa em alguns sítios. Mas em termos globais, estamos a falar de pouco mais de 100 camas de diferença. Nós temos 10.696 camas na hotelaria tradicional e temos 10.510 camas no alojamento local. Portanto, houve um crescimento exponencial do alojamento local, houve um crescimento também da hotelaria tradicional, mas o que é verdade é que a dinâmica económica fez com que crescessem unidades de alojamento local para dar uma resposta a um público diferente, que vem aos Açores. Que não é só o turista de pé descalço, não é só o turista de baixas posses. É o turista mais jovem também. É o turista mais jovem que até tem recursos, que usa as redes, e que prefere este tipo de alojamento por um conjunto de características que possam ter... grupos, porque partilham casas, partilham espaços. Exatamente. É um conceito novo, e o que nós temos que perceber nos Açores é se queremos ter portas abertas a este tipo de público, a este turismo, que ofertas é que nós temos para este novo turismo, porque também temos que perceber se este fluxo turístico que se está a verificar nos Açores é um fluxo turístico sustentável ou não. O plano traça 3 cenários, mas são cenários que valem o que valem. Eu penso que cenário de manutenção, a manutenção de um destino, da apetência por um destino, da notoriedade de um destino, é um trabalho que se tem que fazer permanentemente. Aliás, esse é um aspecto que é interessante no tal inquérito que foi feito aos turistas. Uma das questões é se era capaz de indicar o destino Açores a outras pessoas, portanto, se a sua experiência tinha sido válida. E a grande maioria, 85%, diz que sim. E isso é positivo, ou seja, e isso é uma espécie de um cristal que é preciso guardar, ou seja, as pessoas têm que fazer experiências positivas, têm que sentir-se acolhidos, têm que sentir que foi uma experiência gratificante para poder partilhar com outros essa experiência. Se nós não controlarmos as variáveis que podem levar a que se degrade o destino, e este é, aliás, um dos objetivos do plano, é prevenir a degradação do destino Açores, prevenir a degradação do património natural, e há aqui um conjunto de restrições também para alguns espaços simbólicos, né, que são, como é o caso da Lagoa de Fogo, como o caso das 7 cidades, o caso das Furnas, então, em que se
A pressão sobre esses lugares tradicionais de visita é muito grande. É muito grande e, portanto, nomeadamente algo que eu própria, na minha juventude, pude fazer e que agora não é possível, que é tomar banho na Lagoa de Fogo, agora é uma restrição que é imposta, mas que tem uma razão de ser e que tem a ver com a massa d'água e com a qualidade da massa d'água que existe naquela lagoa. E, portanto, a questão é, e é também interessante que outro estudo que é feito em paralelo, que é apresentado aqui neste plano, neste programa, é como é que os açorianos veem o fenómeno turismo e, à partida, até ao momento, as pessoas convivem muito bem com o fenómeno turístico. Agora, porque até acham que está a haver investimento em algumas infraestruturas que também está a beneficiar os próprios açorianos. Resta saber se este conjunto de restrições vão, a páginas tantas, também dificultar a vida às pessoas que vivem cá e que estão cá na época baixa e que querem também usufruir da região e dos espaços naturais. Esse é um aspecto que, por enquanto, não tem esse impacto, mas se calhar é algo que temos que analisar para ver se o turismo é muito volátil. E isso era algo que este Potra devia ter sido mais incisivo? Eu penso que sim, eu penso que os tais cenários de curto e médio prazo, porque no fundo o Potra não aponta para um cenário de longo prazo. Estratégico de longo prazo. Não, é apenas de curto e médio prazo. Realmente reconhece que o cenário 2, ou o cenário intermédio, é aquele que será mais favorável à região, que é um crescimento gradual, não muito intenso, de forma a que a região possa ir digerindo, no fundo, a presença do turista e possa ir avaliando do seu impacto, porque pode ser muito interessante para os empresários encherem os hotéis, encher os restaurantes, mas isso depois pode ter um custo, pode comprometer o tal futuro, o tal longo prazo. Eu acho que é importante a qualidade, é importante a tal experiência e é muito interessante ver algo que há 10 anos não existia nos Açores e que agora existe, as empresas marítimo-turísticas, as empresas de animação turística, que são muito importantes para a construção do pacote. Há 145 empresas marítimo-turísticas nos Açores e 175 operadores de atividades turísticas. E isso era algo que até mesmo os açorianos não tiravam partido. Portanto, nós somos um povo insular, mas que olhamos para o mar, para a época estival, para os banhos de mar. Nós não tirávamos do mar mais nenhum prazer, eventualmente a pesca de costeira, mas hoje em dia há todo um conjunto de atividades marítimas que nós próprios estamos a descobrir e que estas empresas, ao trazerem estas atividades que são algo importante no pacote que é oferecido aos nossos visitados, acabam por também trazer aos nossos residentes experiências novas que até agora não faziam, como é o caso dos trilhos. Portanto, o trilho é algo que é extremamente popular, que os açorianos começam também a descobrir e a praticar nas suas ilhas, e há um dado aqui muito interessante que, apesar, o Pedro tem razão no sentido do volume de informação que nós temos aqui em termos de diagnóstico, mas que ao mesmo tempo nos dá uma imagem do que é que está sendo o turismo nas várias ilhas, porque este plano faz uma análise regional, mas depois faz uma análise territorial. Ilha a ilha. E há diferenças na forma dos investimentos que existem nas várias ilhas e há diferenças nas origens dos visitantes. Portanto, ou seja, é interessante ver, por exemplo, os alemães vão muito para o Pico, portanto, escolhem uma ilha, porventura porque o produto que o Pico oferece vai ao encontro das suas expectativas. A terceira tem acolhido uma percentagem enorme de espanhóis, eventualmente porque a questão da tourada, a questão de uma certa origem... Também porque houve um investimento num voo direto a Madrid, uma campanha grande feita a Madrid. Mas é muito importante que se estes nichos, essas tentativas de criar estes nichos culturais e com determinado tipo de público visitante funcionarem, tem que se trabalhar depois essa especificidade para que haja realmente uma redistribuição. Não destruir essa especificidade não destruir, porque senão nós temos, porque em termos de infraestruturas nós temos uma concentração enorme em São Miguel. Agora, se queremos, nós aqui já falámos uma vez disso, nós não podemos vender Açores e as pessoas virem só a São Miguel porque depois não voltam mais aos Açores, porque supostamente já visitaram os Açores. Aliás, o Piedade, um dos dados que chama a atenção neste plano é precisamente isto, nós vemos um crescimento de facto muito grande de São Miguel, da ilha de São Miguel, um crescimento bastante modesto da terceira, alguma coisa do Faial e depois o resto do arquipélago cresce muito pouco em termos turísticos. Mas dizem os especialistas em destinos sustentáveis e aqueles que estão mais preocupados com
o Destino Açores, que são do trade, que são do negócio, certo. que é precisamente esse crescimento desmesurado da Ilha de São Miguel que pode pôr em risco o destino. Pois. Porque, por exemplo, o pico não é das ilhas que tem crescido mais, mas é das ilhas que têm crescido com melhor oferta... com melhor RevPAR, exatamente, com é melhores preços de renta-cars, tem a ver aqui, com preços mais cá elevados está. de restauração, Estes e números- que tem trazido, e isso traz rendimento às pessoas. Estes Não é? números Se degradarmos o E é, destino por exemplo, das em ilhas termos que é de mais preço, alojamento local. mais alojamento local, cá está. É, E é uma oferta... não é que tem mais alojamento local, é em percentagem é que tem menos alojamento tradicional. mas que tem uma oferta de alojamento local muito boa, muito estruturada e que cobre públicos muito diversificados. E eu acho De que grande qualidade e com preço, com preço alto, com E preço isto- que nos isto- traz valor, E eu que acrescenta valor. olho para este diagnóstico e devo confessar que, à medida que fui lendo o plano, eu estava com a esperança que pudesse perceber uma estratégia, mas volto a dizer, não encontro esta estratégia ali. Porque estes números dão que pensar. E nós, se queremos de facto continuar a ter aqui um crescimento sustentado do turismo nos Açores e ter de facto um fluxo turístico que cubra várias realidades da nossa realidade de 9 ilhas, porque é assim mesmo, não só São Miguel, mas tem que ser São Miguel, Terceira Faial, São Jorge, Pico, Santa Maria, por aí adiante. Nós temos que ter uma estratégia para isto, uma estratégia que possa permitir vender o destino Açores, promover o destino Açores enquanto um todo, mas depois também captar os turistas e dizer-lhes, bem, mas dentro dos Açores há 9 realidades, venha ver isto, nós temos transportes marítimos para isto, nós temos transportes aéreos para isto. E repare-se, quando nós, neste domínio, estamos em janeiro e não sabemos quando é que começa a operação do transporte marítimo neste ano e o transporte marítimo interilhas não é promovido nem é divulgado porque não há horários, não há rotas fixadas, é impossível continuar E o a turista cada utilizar. vez mais planeia com muita Com antecedência. certeza, porque compra, pesquisa, já não vai à agência de viagens e compra um pacote, monta o seu pacote de viagem, compra separadamente as viagens de avião, as viagens de barco, os alojamentos, tudo. Hoje é assim, esta é a nova realidade em que nós estamos a viver. E um plano moderno, diria eu, um plano moderno devia olhar para isto e tirar daqui consequências. O Nuno há pouco levantou uma questão que me parece muito interessante, provavelmente não teremos tempo de a discutir aqui hoje, mas que é uma questão de natureza ideológica quanto a estes planos. E este plano é um plano de cariz excessivamente regulamentar, não só naquilo que ele próprio traduz, É soviético. mas também naquilo que ele, eu sei que o Nuno prefere esta fórmula, eu não vou tão longe, mas e naquilo que ele remete depois para a regulamentação posterior por atos regulamentares do Governo. E a pergunta que nós temos que fazer é se um plano destes é adequado a uma economia de mercado. Não significa que um plano não tenha que ter restrições, sobretudo restrições que possam ter aqui salvaguardas de natureza ambiental, de preservação dos nossos espaços, de um turismo ambientalmente sustentável, com certeza, estamos todos de acordo, que defina cargas de turistas Aliás, em já há vários dois locais. indicadores de intensidade e de densidade. Exatamente, que são exatamente. importantes. São importantes. Agora, Mas, Pedro, agora por exemplo, tudo, a o resto, numa economia parece, de mercado... parece que os governantes dos Açores não olharam para esses planos ou não conheceram sequer os pressupostos e as suas análises anteriores. Porque, por exemplo, a solução que foi encontrada para estacionar mais viaturas na Caldeira Velha, mais viaturas na Lagoa de Fogo, não é uma solução consentânea com isso. Não é. Não estava prevista em nenhum plano, foi uma solução, eu direi... Porque estes planos também não são para cumprir, não é? Improvisado. Estes, os outros... Há um famoso plano de marketing, nem sei bem o nome dele. Panta. Um plano de marketing de produtos Panta. nos Açores, que aliás é referido várias vezes neste Potra, e que eu saiba nunca foi executado em nenhuma das suas linhas, eu já não vou dizer nos seus capítulos. E o anterior Potra foi alterado e os PDMs são alterados porque aparece um investidor que quer fazer um hotel em tal sítio que não devia ser possível. Eu devo confessar o meu ceticismo em relação a estes planos. São interessantes, são importantes num conjunto de matérias, mas verdadeiramente, quando tendem a ser excessivamente regulamentares, como isto é, e sobretudo quando o percurso da execução dos seus antecedentes e de outros do género é aquele que nós sabemos de uma baixa taxa de execução ou até mesmo de pouca utilidade, como o caso do plano de marketing, eu começo a duvidar de facto da utilidade Eu acho deste que tipo de há um planos. dado que a gente disse no início que era bom relembrar, é que exatamente este plano está em consulta pública, ou seja,
dá oportunidade aos cidadãos. O que a Piedade quer sugerir é que nós os três possamos Não. ir a uma dessas consultas Não, públicas mas de São Miguel para fazermos ao vivo uma roda viva sobre Mas o Potra. é muito frequente nós passarmos ao lado dessas consultas públicas, Sim, querem claro. enquanto cidadãos, querem enquanto empresas, querem enquanto Claro. associações. É uma questão de cidadania. E é uma questão de cidadania. E este período... Há medos atávicos que levam a que as pessoas não participem nessas coisas. Porque há um dado importante a considerar na consulta pública, neste caso ela dura até 22 de março, é que ela não é decisiva na alteração do conteúdo do documento, ou seja, ela é uma consulta, como a própria palavra diz. Pode ser uma mera formalidade. Pode ser uma mera formalidade. Mas pesa de qualquer forma na decisão do político. Mas é obrigatório no processo. Então, Exato. enquanto etapa obrigatória do processo, significa que é um ato de democracia, de colocar um documento diretivo, um documento que orienta, que vai condicionar, que vai constrangir determinados empreendimentos à discussão pública. E as pessoas são um pouco acomodadas muitas vezes a estes documentos, ou seja, eles existem, são capazes de criticar a sua operacionalização a posteriori, mas no momento em que poderiam fazer a crítica... O momento que está destinado à colaboração e à crítica não faz. E, portanto, há dados, sobretudo a nível das estratégias do que se está a pensar. Por exemplo, há um aspecto que eu achei interessante, numa reportagem que foi feita com um turista de um navio de cruzeiros, em que ele dizia que tinha gostado de parar um dia em Ponta Delgada porque tinha visto as paisagens e isso iria fazer com que ele viesse uma semana passar férias. E eu procurei no plano se havia alguma estratégia para o turismo de cruzeiros. A única coisa que nós encontramos é o potencial que algumas ilhas têm ao nível de turismo de cruzeiros, nas suas infraestruturas portuárias, mas não há um reconhecimento de que o turismo de cruzeiros não é só para fazer passar aqui milhares de pessoas um dia ou dois ou até uma tarde, mas que pode ser uma alavanca de promoção de novas vindas com permanências mais prolongadas, porque é também um objetivo do plano aumentar a permanência do turista. Neste momento ronda os 3 dias, querem aumentar para 4, 5 dias, portanto algumas ilhas, é interessante, no caso do Pico, essa estatística a estadia é maior. Mas essa estatística é tal que vem confirmar aquilo que é a estatística. A Piedade almoçou 2 galinhas e almoçou 2 choques. Claro, é uma média. Obviamente que é uma média. E eu não comi nada, não é? E eu não comeste nada. Os 180 mil turistas que, por exemplo, passam pouco mais de 5, 6 horas nos Açores e que nos visitam pelos navios de cruzeiro, baixam muito essa estatística. Claro, é evidente, mas... Se pegarmos nessa estatística agora, sem os navios de cruzeiro... Mas era interessante, por exemplo, ao escutar esses 100 e tal mil turistas que passaram aqui no navio de cruzeiro, saber se ficaram com a intenção de voltar cá. Porque é um potencial de pessoas a visitar, claro que vão visitar eventualmente ou vão querer visitar por causa de uma paisagem bonita num dia de sol, se tiver um dia de nevoeiro não veem as 7 cidades, se calhar não têm a mesma impressão, mas é importante que a maneira... Em vez de verem a Fire Lake, veem a Foggy Lake. Há um aspecto também que eu queria ressaltar do plano, que me parece que é também preocupante, que tem a ver com a estatística que é feita a nível dos proveitos e dos custos com recursos humanos. Há um gráficozinho que aparece por 2 vezes a nível da hotelaria, em que se verifica que os gastos ou os custos com recursos humanos não se alteraram muito nos últimos 3 anos, mas que os proveitos são bastante significativos nos últimos 3 anos, um aumento quase para o dobro. E isso significa, no fundo, que não se refletiram esses proveitos no aumento do salário, da remuneração dos trabalhadores. Claro que podemos pensar aqui que algumas desses empreendimentos têm compromissos financeiros de outra natureza, que não apenas os recursos humanos, mas também sabemos que muitos deles têm apoios, concorreram a programas para incentivos financeiros e, portanto, foram ajudados pelo Estado, foram ajudados por nós todos para que abrissem essas empresas ou abrissem esses serviços à comunidade e penso que é uma questão que tem vindo a ser falada, que é a baixa remuneração dos trabalhadores da hotelaria. O Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que suporta o Governo dos Açores, já desafiou os empresários a melhorarem um pouco. Exatamente, porque eu acho que isso é importante, porque também tem a ver com a tal satisfação. A satisfação não pode ser só do turista que nos visita, mas também de quem o serve. Tem que se sentir que está numa atividade que o realiza com pessoa e, portanto, ele certamente realizado vai prestar um serviço de melhor qualidade. Portanto, eu acho que a qualidade passa também por aí. Muito bem. Onde não há, certamente, alojamento local, nem mais nem menos, nem de mais qualidade nem menor qualidade, é no bairro da Jamaica, em Lisboa. Pedro Santana Lopes foi o primeiro político a visitar o bairro da Jamaica depois dos tumultos que aconteceram na passada semana.
Disse que se vivesse naquelas casas também se indignaria. Pedro Gomes, indignar-te-ias se vivesses também naquele bairro da Jamaica ou nos bairros limítrofes da Grande Lisboa e do Grande Porto, que vivem os mesmos dramas que vivem aqueles? Eu acho que qualquer um de nós se indignaria pela baixa qualidade de vida naqueles bairros. Havia parabólicas e BMWs à porta. Mas isso é sempre a caricatura destas coisas. Mas o que é verdade é que, ao vermos as imagens que as televisões transmitem da Jamaica ou de outros bairros das periferias de Lisboa, seja no Seixal, como é este, mas escolhamos um bairro periférico e vemos todas as características dos bairros periféricos. E os bairros periféricos têm, de facto, estes problemas sociais, resultado de uma falta de qualidade de vida, um alojamento decadente, sem condições dignas, portanto, com toda a gama de problemas sociais que estão associados a este tipo de bairros para a natureza das pessoas que ali vivem. Portanto, este é um problema. Portanto, um problema dos bairros sociais, de uma pobreza evidente, latente, que os poderes públicos ao longo dos tempos, isto é, o Governo Central, governos autárquicos, não têm conseguido combater. Houve políticas de realojamento e de habitação social em Lisboa, na Grande Lisboa, porque o Jamaica é no Seixal, tecnicamente, sim, mas que de facto puderam erradicar alguns destes bairros, requalificar a vida das pessoas, mas o que é verdade é que esta questão do Jamaica, vem chamar a atenção para uma realidade que não aparece nos telejornais todos os dias. Uma realidade um bocadinho esquecida no dia a dia dos portugueses. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. E em relação à autoridade do Estado e os acontecimentos da semana passada? Eu ia lá porque o segundo aspecto ia referir a questão da ação da polícia. Precisamos de ver que toda esta violência que depois se seguiu teve como epifenómeno uma carga policial, uma intervenção policial, documentada num vídeo amador, que passou em todos os canais da televisão, está em todas as redes sociais, em que parece que há uma atuação excessiva da polícia à bastonada sobre cidadãos deste bairro. Aqui não há dúvidas sobre o que se deve fazer. Deve ser investigado e, se há culpados, devem ser julgados e condenados, se houver provas de uma intervenção excessiva por parte destes agentes. Isto é, do ponto de vista criminal, porque estaremos a falar de um crime, mas também do ponto de vista disciplinar, porque estes comportamentos são inadmissíveis. A questão aqui é muito clara e não há que ter aqui meias palavras, nem pôr paninhos quentes, como se costuma dizer. Sim, mas a polícia não vai a esses bairros por acaso, porque lhe apetece ir, porque são negros, ou porque são hispânicos, ou porque são seja o que seja, não é? Eu julgo que não houve aqui na atuação da polícia em relação a este bairro essa conduta. Foi por uma razão válida, foi um conjunto de acontecimentos, a situação descontrolou-se e houve excesso, aparentemente houve um excesso policial que deve ser verido. Agora, este excesso policial não pode também justificar aquilo que aconteceu depois nas ruas de Lisboa nos dias seguintes. Não só os contentores de lixo queimados, mas os ataques depois com coquetéis de Molotov às esquadras da PSP. Portanto, a violência, uma eventual violência e um comportamento violento da polícia, que é condenável, não é aceitável e deve ser punido, não pode também justificar ou permitir tolerância em relação às condutas dos jovens que queimaram contentores e que fizeram distúrbios na via pública. Portanto, as duas situações não são justificáveis. E quando se diz que, e quando eu digo que a violência policial, a eventual violência policial, porque espero que isto seja devidamente investigado, deve ser condenada e os seus agentes devem ser punidos, também digo o mesmo em relação àqueles que nas ruas de Lisboa e no Seixal fizeram o que fizeram, porque também eu não tenho memória, e isto também é um dado importante, eu não tenho memória de haver ataques a esquadras da polícia como este que se verificou. Eu creio que nos últimos anos... Só no verão quente de 1975. Sim, eu diria que nos últimos 30 anos, se calhar, não assistimos nunca em Portugal a um ataque a uma esquadra da polícia, que é um centro de poder, que é um centro de autoridade do Estado, e isto tem também um valor, estou a olhar para a Piedade, tem uma interpretação sociológica muito forte, a Piedade saberá disto muito mais do que eu, mas verdadeiramente isto também não é um ataque a uma montra de um comerciante ou a um carro de um cidadão. É um ataque a um centro de poder e a um poder policial e ao centro da autoridade do Estado e, portanto, é vincar uma posição política contra a autoridade do Estado. Contra a autoridade do Estado. Piedade, 45 anos depois de 25 de Abril, 45 anos depois da descolonização,
Ainda está muita coisa para resolver na sociedade portuguesa entre os negros, filhos agora, netos dos retornados do ultramar, dos retornados da guerra, dos retornados dos expoliados e a população. Penso que branca esta que vive história à volta de Lisboa. do Val de Xixers ou bairro da Jamaica é um exemplo paradigmático, vamos assim dizer, para nós compreendermos um conjunto de fenómenos que uns são evidentes, outros são latentes na sociedade portuguesa. O fenómeno, em primeiro lugar, tem a ver com aquilo que o Pedro dizia das periferias degradadas das grandes cidades, neste caso, no fundo, da zona metropolitana de Lisboa, e no caso deste bairro, no fundo, era um conjunto de edifícios que estavam inacabados e que foram ocupados por famílias, por pessoas que vieram dos PALOPs, dos países de língua portuguesa, africanos, e nos anos 90. E logo, passado pouco tempo, a Câmara Municipal do Seixal tentou negociar um realojamento daquelas famílias. Até porque no ano 2000 aquele espaço foi comprado em asta pública por uma empresa e, portanto, supostamente queria fazer algum empreendimento naquele espaço. O certo é que se passaram 17 anos entre esta compra desse espaço e o primeiro realojamento. O primeiro realojamento foi feito numa parceria entre o Governo, a Santa Casa Misericórdia do Seixal e a Câmara Municipal do Seixal, e segundo o que eu pude ler, a Câmara teve uma estratégia de não voltar a construir um prédio para colocar as famílias, mas tentar disseminar aquelas famílias, foram 64 as primeiras a serem realojadas, em várias freguesias do concelho, de forma a integrar no tecido social e no tecido urbano. E esta é um dos aspectos importantes, é que... é uma estratégia válida. É uma estratégia válida que contrasta com muito o que se fez nos anos 80 e nos anos 90, de criar grandes zonas... Novos guetos mais limpinhos, não é? Criar e tentar resolver o problema da habitação e esquecer todos os outros que estão associados. Portanto, eu acho que esse aspecto é importante. Agora, estão ali em causa 234 famílias e só foram 64 realojadas. Ao ritmo que a Câmara está a ter, estamos a prever um processo lento. Estão também envolvidos 15 milhões de euros para realojar essas 234 famílias. Portanto, há aqui um processo difícil que eu penso que o Governo tem que chegar à frente, no sentido de, com as autarquias, resolver esse processo. Portanto, este é um aspecto evidente, portanto, é um aspecto da degradação, da falta de condições de vida, falta de eletricidade, e depois que se cria aqui um outro aspecto consequente, que é as pessoas que vivem nestes bairros sentem-se estigmatizadas pelo facto de os viverem nesses bairros. Portanto, não têm vergonha de dizer onde é que moram quando procuram emprego. Muitas vezes as crianças que moram nesses bairros têm dificuldades ao nível da integração na escola. Há um indicador que nos refere que muitos destes imigrantes e descendentes de imigrantes afrodescendentes têm um abandono escolar em maior percentagem, precoce, e têm maior taxas de desemprego. Portanto, nós, no fundo, criamos barreiras invisíveis, talvez que nós não temos consciência, mas criamos dificuldades à integração destas pessoas que vivem nestes contextos periféricos. Depois temos a outra questão, que eu acho que é um aspecto que se liga, de alguma forma, àquilo que tem vindo a acontecer com os chamados coletes amarelos, e que nós já comentámos aqui, que é esta nova forma de convocar as manifestações. Portanto, nós temos aqui uma manifestação que foi convocada pelo Instagram e que, pela primeira vez, traz à rua jovens moradores nestes bairros, não só no bairro da Jamaica, mas num série de bairros sociais. São, no fundo, portugueses, mas que a lei portuguesa não lhes dá a cidadania portuguesa, porque são nascidos em Portugal, mas de pais que vieram de países africanos e que se sentiram incomodados, segundo o testemunho de alguns deles que eu pude ler nos jornais, com o facto de, nesse vídeo, a mãe e o pai do jovem que foi preso pela PSP ter sido maltratada. A mãe, o pai e a irmã. E esta reação emocional podia ter sido a minha mãe a ser maltratada pela polícia. Eles não condenam o facto de a polícia intervir em atos de desordem, em atos de tráfico, aliás, há outras situações em que citam, mas eles condenam a violência indiscriminada, a violência que não faz sentido sobre pessoas idosas. E este espírito de nós queremos paz, nós somos pessoas de paz, eu acho que é algo de importante. Claro que nestas manifestações, e sobretudo juntando jovens afrodescendentes numa manifestação na Avenida da Liberdade,
de novo terá havido uma não compreensão ou poderá ter havido excessos de comportamentos e que levou a reações por parte da polícia, algumas também sem muito sentido, e que levou depois a excessos de comportamento contra a própria polícia. Portanto, aquilo que o Pedro disse, com certeza que é condenável, os comportamentos face às esquadras de polícia ou queimar os contentores de lixo, mas nós temos que perceber que há aqui reações em cadeia e, portanto, há aqui um fenómeno de base que era de saudar, ou seja, o facto dos jovens sentirem que têm que reivindicar melhores condições de vida e que não é desta forma, porque nós, no fundo, através destes espaços... Mas a indignação legítima dos manifestantes não pode dar origem a uma indignação violenta, claro, mas que põe em causa Pedro, mas é o que nós estamos os bens aqui públicos e os direitos dos outros, quer dizer, porque senão entramos aqui numa escalada e acabamos a aceitar que eles possam partir montras, destruir automóveis, não pode ser. Nós temos, por isso é que eu dizia que isso era como os coletes amarelos. Há uma parte das pessoas que têm reivindicações justas e que são genuinamente... Aliás, uma das famílias veio apelar à manifestação pacífica. Exatamente, à calma e depois há aqueles que se aproveitam de... Portanto, eu acho que nós temos que aí separar o trigo do joio, se quiserem, ou seja, por um lado, elogiar esta capacidade, porque estes bairros, todos eles têm associações de moradores. Todos eles se organizam, têm a voz ativa, têm projetos de intervenção social em todos eles. Eu já assisti a trabalhos apresentados sobre, por exemplo, a Cova da Moura, projetos interessantes que potenciam, capacitam as pessoas que moram nestes bairros a também lutarem contra as dificuldades. Na Cova da Beira parece que era mais rentável do que na Cova da Moura, mas isso é outra questão. Nós, se calhar, ainda vamos ter que voltar a esse tema noutros programas, mas China, Cuba, México e o nosso Partido Comunista Português estão do lado de Nicolás Maduro, enquanto Estados Unidos da América e Brasil e Canadá e a União Europeia e um certo de países apoiam o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó. Maduro foi longe demais, Pedro, prolongou demasiado esse estado de desastre económico que transformou a Venezuela. Eu creio que sim, porque estamos a falar de um país que tem as maiores reservas petrolíferas do mundo e que tem uma produção petrolífera baixíssima e em que a economia, o PIB da Venezuela entre 2013 e 2017 caiu 37%. Tem uma inflação astronómica, 1000 e não sei quantos por cento ao ano, quer dizer, é uma coisa impronunciável e inconcebível. E houve uma degradação acentuada da situação económica da Venezuela, houve uma degradação da situação política. Maduro, numa lógica caudilhista, tendo perdido as eleições para a Assembleia Nacional, o que fez foi, à boa maneira dos caudilhos, prescindir da Assembleia Nacional, criou uma Assembleia Nacional Constituinte para rever a Constituição e limitou-se a dar-lhe poderes legislativos. E dizendo, bem, a Assembleia Nacional que foi eleita pelo povo não serve para nada. Não serve para nada. E, naturalmente, que a sua própria eleição em maio deste ano é uma eleição, maio do ano passado, 2018, é uma eleição que não foi reconhecida pela comunidade internacional, pela generalidade dos países da comunidade internacional. Somarmos aqui os problemas sociais, o empobrecimento da população, uma economia exausta, um país exaurido. Eu, há algum tempo atrás, vi uma reportagem na NBC sobre a saúde em Caracas, em que uma médica cirurgiã de um hospital central em Caracas dizia: o meu salário não chega para comprar uma dúzia de ovos. Isto dá bem a nota do estado de degradação, do estado de pobreza generalizado, que não atinge só as classes baixas, estamos aqui a falar de gente qualificada. É um problema social gravíssimo e criou-se aqui um caldo de cultura, de revolta imensa, que faz com que este cerco constitucional, político e de legitimidade popular a Nicolás Maduro tenha a expressão que tem. A oposição conseguiu unir-se e o Presidente da Assembleia Nacional, perante este estado de coisas, perante o desrespeito da Constituição, que é reconhecido, isto não é um golpe americano, ao contrário do que pretende o PCP português, mas perante este estado de coisas, a generalidade da comunidade internacional reconhece que há necessidade, que as eleições não foram válidas, primeiro, e que há necessidade de fazer novas eleições para que o país possa encontrar aqui um caminho democrático. E, portanto, é uma situação muito peculiar, muito confusa. A China tem interesses estratégicos enormes na Venezuela,
basta dizer que a Venezuela, neste momento, recebe metade do apoio que a China dá à América Latina. São cerca de 60 mil milhões de dólares por ano. Um número imenso, a troco de petróleo barato. E isto dá bem a nota do interesse estratégico da China. É por isso mesmo que a China e a Rússia se opuseram à posição que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, através do direito de veto, queria tomar de apelar à realização de eleições legislativas. Queria só dizer, porque o nosso tempo está a escassear, já olhei para o relógio, queria só dizer que lamento que a posição do governo português tenha sido uma posição envergonhada, muito cautelosa, demorada no tempo, quando a União Europeia já tinha reconhecido Guaidó na condição de haver eleições legislativas. O Estado português esse que tem enormes responsabilidades, porque a comunidade portuguesa na Venezuela é enorme, embora tenha vindo a fugir de lá para fora. É enorme, e devo dizer que estranhei ouvir o Sr. Ministro Santos Silva dizer o que disse no início deste programa, quando, de facto, já há meio mundo... Mas há umas declarações do Conselheiro das Comunidades Portuguesas na Venezuela, que é o Dr. Luís Jorge Santos, que disse que é preciso ter prudência da parte do governo português. Mas o Sr. Conselheiro não é membro do governo. Obviamente, mas nas posições adotadas pelo governo por causa das represálias que pode ter na comunidade portuguesa. Mas deixa-me só terminar para dizer isto, porque eu acho que isto é um comportamento que é a continuação da política socrática de José Sócrates em relação à Venezuela. Porque José Sócrates elogiou, admirou o Hugo Chávez e o regime do socialismo bolivariano. Portas também negociou com Chávez. Mas temos que ver também que o Hugo Chávez, no período em que esteve no auge, não até 2011, até antes de 2011, até implementou um conjunto de medidas de política social, baixou a pobreza. Agora, o que ele não fez na Venezuela foi apostar na agricultura, apostar numa indústria, ou seja, ter... nacionalizou a banca, nacionalizou as petrolíferas, uma política muito saudável, que os resultados estão à vista. Obviamente que não teve o controle sobre a população, manteve a corrupção, manteve a violência, a criminalidade é extremamente elevada, portanto o país sempre foi um barril de pólvora. Neste momento é um país completamente... A América do Sul é um barril de pólvora. Neste momento é um país completamente estrelhaçado, não é? Com milhões a saírem do país com fome. Nós temos só na região autónoma da Madeira cerca de 5 mil imigrantes venezuelanos que regressaram. A zona de Aveiro também tem um grupo significativo de imigrantes que regressam. Portanto, o país está a integrar estes... Mas é interessante ver que o caso da Aveiro, pelo menos, tem dado bons resultados, porque é mão de obra que tem sido integrada na indústria da região. Portanto, eles têm conseguido encontrar emprego em Portugal e isso é fundamental para a reconstituição. Agora, estas pessoas têm o coração na Venezuela, claro, e, portanto, têm as suas vidas, os portugueses eram bem vistos como comerciantes, foram inicialmente para setores da agricultura, mas depois afirmaram-se no comércio e, portanto, o português tem uma boa imagem. E nós temos ouvido falar ultimamente de portugueses que têm sido completamente vandalizados nos seus comércios, têm perdido tudo aquilo que conquistaram com muito sacrifício, e eu acho que é realmente uma situação limite, que há que encontrar uma solução. E mesmo que haja um reconhecimento deste Presidente da Assembleia Nacional como Presidente interino para organizar eleições, porque o que se está a pedir a Maduro é que organize eleições livres, mas ele não está disponível aparentemente para o fazer. Nós sabemos que imaginamos que a recuperação da Venezuela vai ser um processo extremamente difícil e vai demorar anos depois do estado a que o país chegou. Aliás, porque a Venezuela entrou em default perante credores internacionais, um default seletivo, e neste momento o país não tem crédito junto de nenhum financiador internacional, pelo menos no atual estado, e há um risco muito acentuado de uma guerra civil, com isto quero terminar, de uma guerra civil, aliás, não é por acaso que o Papa Francisco, nas Jornadas Mundiais da Juventude no Panamá, apelava justamente a uma solução que tivesse em consideração que não podia haver derramamento de sangue. Portanto, o Papa... Já agora a gente pode também dar aqui uma achiga que não tem nada a ver com a Venezuela, mas o Papa Francisco decidiu que as próximas jornadas da juventude serão em Portugal em 2022, o que é... Aliás, o Papa Francisco não só decidiu isso, como pelos vistos parece também que decidiu a recandidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Exatamente. Eu quase que já não tenho tempo para vos apresentar um livro esta semana, Os Açores e os Novos Média,
de um jornalista conceituado da nossa praça, Osvaldo Cabral. Um livro que nos traz também um diagnóstico sobre o setor, um conjunto de números interessantes sobre o que já foi e ao que chegou o jornalismo e os títulos editados na região autónoma dos Açores e as transformações que Osvaldo Cabral entende que devem ser feitas para um jornalismo mais moderno, mais contemporâneo e mais consentâneo com aquilo que são as novas tecnologias. Nós aqui fazemos infoentertainment com recurso a novas tecnologias e a plataformas não tradicionais da mídia. Voltamos para a semana. Até lá. Muito obrigado aos dois. Piedade, Pedro Gomes e haja saúde.